Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é Jadiana Cleto, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E antes de nós começarmos a falar sobre o tema, eu quero falar com você sobre o nosso material que é Anatomia do Reino. Nesse livro aqui eu falo sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, religião, tecnologia, sobre discipulado e principalmente como viver o reino de Deus através do seu corpo e aqui nessa terra. Então, se você quer adquirir esse livro, corre para o link da nossa bio e compra porque ele tá demais. Vamos seguir o episódio? Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito simples, que é sobre a disciplina da simplicidade. Então, a simplicidade, ela é uma disciplina que, na verdade, ela é um hábito de vida que nos obriga a viver com o coração mais leve. Na verdade, alguns dias atrás eu conversava com um jovem e ele falou que o relacionamento dele não estava indo muito bem. E aí um dos motivos por que estava acontecendo isso é que ele olhava os relacionamentos das outras pessoas e via todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo fazendo stories, videozinhos, e ele falou, cara, a minha relação não é como essa. E ele falou, eu não sei o que eu faço para conseguir viver o meu relacionamento de maneira plena. A minha única solução é terminar. E aí eu perguntei para ele se ele passava mais tempo olhando para a namorada ou para as outras pessoas. Porque a simplicidade é deixar de olhar para outras pessoas para começar a olhar para Jesus. Porque Jesus era uma pessoa simples. Simplicidade não tem nada a ver com pobreza. Nossa, então significa que para ser simples eu vou ter que começar a usar roupas mais humildes, vou ter que parar de ir em algum restaurante, eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas, porque é isso que Jesus quer que eu faça. Jesus não mandou você ser pobre, Jesus mandou você ser humilde, e isso é diferente. E aí eu falei para aquele jovem, olha, cara, uma estratégia que você poderia ter para ser mais feliz na sua relação era deixar de acessar o Instagram. Talvez ficar olhando as outras pessoas, você começa a se comparar. E aquelas pessoas têm um estilo de vida, uma roupagem, uma bagagem que até serve para elas. Mas quando você passa tempo demais observando as outras pessoas, você deixa de ver aquilo que Deus tem para você. Então imagine a seguinte situação. Vamos eu e você que está assistindo viajar. Só que eu gosto de frio, vou viajar então para, sei lá, o Alasca, a Suíça. Faço minha mala, coloco casacos, coloco cachecol, coloco bota, coloco touca, roupas que vão preservar o calor, roupas quentes. E você quer ir para o Havaí, você gosta de água de coco, pé na areia, toda aquela coisa, o que você faz? Você coloca uma sunga, você coloca um maiô, você coloca ali um protetor solar, você coloca um boné, leva a toalha, roupas que são frescas. A gente se encontra lá no aeroporto, se cumprimenta e toda aquela coisa, e sem querer, eu e você, nós trocamos a bagagem. A mala é parecida, mesmo formato, mesmo tamanho, e vamos para os aviões e vamos para o nosso destino. Chegando lá, eu chego no Alasca, chego na Suíça, e eu olho, tem um maiô, tem uma sunga, protetor solar, toalha, boné, tudo aquilo que eu não preciso. Só que a sua mala é muito mais leve do que a minha, porque a minha precisa de roupas quentes. E você leva para o Havaí, bota, cachecol, casaco, touca, aquela coisa toda. Se você colocar a minha roupa para ir para o Havaí, você morre. Porque aquela roupa não foi feita para aquela estação, muito menos para aquela região. E se eu coloco as suas roupas para aquela viagem, para aquele destino, eu morro de hipotermia. Porque sunga, maiô não funciona no Alasca. Então, qual que é o sentido dessa analogia? É que se eu gastar a minha vida usando roupas que não são minhas, a hipótese ou o destino mais provável é a morte. Então, comparar eu viver um estilo de vida olhando para os outros ao invés de olhar para Jesus, não é um estilo de vida simples. É um estilo de vida de escravidão. E a simplicidade não é escravidão e não é pobreza, mas é liberdade para todos aqueles que entendem. Olha o que Lucas capítulo 12, versículo 15 vai dizer. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, se você precisa de recursos, se você precisa de um grande carro ou de roupas de grife para dizer que você é importante, brother, você não entendeu quem você é em Jesus. Porque Jesus não precisa das suas roupas caras. Jesus precisa do seu coração devoto à presença dele. E aí, talvez você pergunte, tá, mas o que Jesus pensa sobre a simplicidade?
Primeira coisa, Mateus 6, ali os versos 19 e 21 vão dizer o seguinte: não ajuntem para vocês tesouros na terra, mas no céu. Então você precisa fazer uma conta. Eu quero aquilo que é imediato ou eu quero aquilo que é eterno? Porque Jesus talvez não te dê o prazer imediato que você tanto sonha, mas ele te dá o prazer eterno. E aí, quando ele dá essa orientação, olha, não ajuntem tesouros para si, não é porque ele não quer que você tenha uma poupança, uma reserva de emergência cheia de dinheiro, mas é porque ele quer que você gaste a sua vida com aquilo que não acaba nesse mundo. E aquilo que não acaba nesse mundo é a eternidade. Então, busque viver em santidade. Ei, você está recebendo de Jesus um convite para viver e libertar o seu coração das riquezas e confiar no Senhor, porque é esse o estilo de vida que o Senhor se agrada. Jesus era um homem que ele era tão solto em relação a esses luxos que o texto vai dizer que ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. Porque a vida de Jesus era uma vida missional, uma vida que ele transitava todos os dias. E aí, quando você começa a entender isso, você percebe que Jesus mostra que o caminho ele não é simples, ok? Que ele não é fácil, mas ele é o caminho que vale a pena. O caminho de liberdade, de paz e de obediência. A ciência vai dizer pra gente que existem alguns benefícios se você vive uma vida mais simples. Por exemplo, quando você vive a simplicidade, você tem menos chance de ter ansiedade, porque você não gasta a sua vida tentando provar algo para alguém. Sustentar a sua vida para as pessoas. Você tem que viver a sua vida para você e para o Senhor. Vai dizer o seguinte, quando você vive uma vida simples, você vai ter mais clareza, ou seja, menos distrações para você escutar a voz de Deus. E aí eu queria falar com você sobre algumas estratégias para ter uma vida mais simples. A primeira delas é desapegue daquilo que você não precisa. Então, tudo em excesso faz mal, inclusive a religião. Se você tiver em excesso, sem a presença do Espírito Santo, não tiver discernimento, tudo em excesso vai te fazer mal. Então, desapegue das coisas. Olha, talvez você vai ter que se desapegar de algumas roupas. Tem gente que fica buscando roupas de grife, roupas estilosas e se endivida por conta disso. Cara, use aquilo que é básico, que cabe dentro do seu orçamento. Reduza o seu impulso, ok? Não seja uma pessoa impulsiva, compulsiva, querendo tudo agora, tudo ao mesmo tempo. Não se compare com ninguém. Não é porque o outro tem que serve para você. Na verdade, o texto de Atos, capítulo 2, do verso 42 a 46, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí ele diz: vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia no seu ministério. E perseverando unânimes todos em oração, partiam o pão em suas casas, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. O que esse texto quer dizer para a gente? É que os apóstolos, a igreja do primeiro século, não estava preocupada em ter uma mega igreja, de ter grandes coisas, mas estavam preocupados se todos tinham que comer. Eles estavam preocupados em ter uma vida em comunhão, uma vida comunitária. E a gente precisa entender aqui que a simplicidade aqui nessa igreja, ela começou quando eles deixaram de carregar aquilo que era desnecessário. Então, os apóstolos aprenderam com Jesus e depois ensinaram para a comunidade que eles deveriam só carregar aquilo que importa. E aquilo que importa era a mensagem. Olha, não se preocupe com o que vestir. Olha, não leve em bolsa alguma. Não é para você ser um ambulante, mas é para você carregar aquilo que realmente importa. A igreja do primeiro século era feliz, mesmo sendo perseguida, porque eles eram simples de coração. Comer e estar juntos para ele bastava. Segundo ponto é, escolha o essencial todos os dias. O que é essencial na sua vida? E aí é um ponto onde você precisa sentar, organizar, escrever e se perguntar o que é essencial para mim, o que eu preciso fazer todos os dias, o que é inegociável. Então, por exemplo, o que é inegociável? O seu tempo com Deus e com as pessoas que você ama. Isso é simplicidade.
é buscar aquilo que é essencial para a sua vida. Olha, para mim é essencial trabalhar, estudar com foco e me desligar daquilo que me atrapalha. Então é você retirar da sua vida distrações, retirar pessoas que não estão te agregando. Olha, o que é essencial para mim? É fazer uma coisa por vez, mas fazer com atenção. Dizer não para o excesso de coisas é dizer sim para aquilo que realmente importa. Então, não é pecado você dizer não para uma oportunidade, não é pecado você dizer não para um ministério, não é pecado você dizer não para um rolê, ok? Mas é certo e é sábio você dar sim para aquilo que você realmente consegue conduzir e aquilo que importa. Hoje nós temos uma geração que vive burnout justamente porque eles aceitam tudo e acham que dizer não é um grande problema. Pastores ficando doentes, líderes ficando doentes, adolescentes doentes porque eles não conseguem dizer não. E é não para tudo mesmo. Eles não conseguem se desvincular de algumas pessoas, não conseguem focar naquilo que realmente importa. E por isso nós temos essa estatística de cada vez mais o suicídio, a depressão e a ansiedade tomando conta dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Faz tudo o que eu estou falando? O terceiro ponto é confie mais em Deus e menos nas coisas. E isso aqui é um ponto muito importante. Você precisa ter o hábito de orar antes de qualquer decisão. Na verdade, você precisa orar por tudo, mas ore e busque ao Senhor todos os dias e em todos os momentos. Você orar a Deus é um lembrete para você no mundo físico e no mundo espiritual que você é dependente, que você precisa de alguém que é dotado de conhecimento. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Se o Senhor tem um plano para a sua vida e Ele conhece tudo aquilo que você vai fazer, não adianta você andar desesperado. Confie no Senhor, porque Ele vai conduzir você e tudo aquilo que você fará. Se o Senhor te ama, se Jesus te ama e Ele tem um propósito para a sua vida, você precisa aprender a confiar nos processos dele. A simplicidade, gente, ela é esse fruto de confiança. Ela é uma disciplina que mostra pra gente quem realmente manda em nós, quem realmente nos sustenta. E pessoas que são sustentadas por aquilo que os outros dizem ou por aquilo que os outros pensam, geralmente não conseguiram descobrir ainda quem elas são em Deus. Então eu queria te convidar durante essa semana você buscar fazer coisas simples. Você entender que o extraordinário é você aceitar o ordinário de Deus na sua vida. Existe um livro chamado Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, onde ela fala pra gente que escovar os dentes ou arrumar a cama é tão profético e é tão santo quanto estar pregando em uma conferência. Você cuidar da sua casa, você cuidar do seu corpo, você fazer aquilo que realmente importa é tão santo do que fazer essas coisas espetaculares que o mundo diz. Você buscar a Deus no seu secreto é mais maravilhoso do que você mostrar o seu secreto para as pessoas. Ei, se você é raso na sua vida com Deus, se você busca uma vida de extravagância ao invés de simplicidade, o caminho ele tem um destino específico e final, o da comparação. Se você não buscar uma vida mais simples e comum como Jesus, você jamais vai conseguir viver. Se Jesus não soubesse quem ele era e ele não agisse na sua simplicidade, quando eles perguntaram se ele era realmente o Filho de Deus, ele não repreenderia e não continuaria seu propósito. Seja simples. Entenda tudo aquilo que Deus tem para você. Faça pequenas coisas, mas de maneira constante. Deus se agrada disso, de pessoas que entenderam que o ordinário é extraordinário para quem descansa no Senhor. Viva dessa maneira e você vai conseguir criar um hábito e uma cultura que é sobrenatural. Até o próximo episódio. Valeu!